obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve, porque temos muito interesse em ouvir o Sr. Ministro. Aliás, há muito tempo nós queríamos ter ouvido o Sr. Ministro e este nosso pedido de agendamento putestativo foi apresentado quase há um mês e, portanto, deixa de ser um pouco insólito que o exercício do direito putestativo tenha que esperar tanto tempo para ser satisfeito. E, portanto, eu iria colocar três ordens de questões. A primeira, ou duas e meia. E a primeira prende-se, de facto, com declarações públicas que o Sr. Ministro fez numa cerimónia nas Forças Armadas, se não estou enganado, no Instituto de Estudos Superiores Militares, que causaram justificadamente uma enorme turbulência nas Forças Armadas. Por dois aspectos. E digamos que houve uma parte da turbulência mais relacionada com as associações militares e com os membros das associações militares, mas uma outra com as Forças Armadas no seu conjunto e que motivaram até críticas públicas de personalidades tão distintas como o ex-presidente da República, o general Ramalho Yanes. E, portanto, não se trata apenas de um problema relacionado com o mau relacionamento entre o Governo e as associações militares. Porque o Sr. Ministro referiu-se a uma suposta insustentabilidade das Forças Armadas nessa sua intervenção. O que levou vários militares a questionar sobre que insustentabilidade é essa. E creio que esta era uma oportunidade para o Sr. Ministro nos explicar em que é que, em seu entender, consiste a insustentabilidade das Forças Armadas, em que é que elas são insustentáveis, e já agora as causas dessa insustentabilidade. Porque, se não vejamos, as Forças Armadas portuguesas regem-se por um conceito de estratégia de defesa nacional que foi aprovado ao tempo do governo PSD-CDS, sendo Ministro da Defesa o Dr. Paulo Portas. Esse conceito estratégico de defesa nacional deu origem a um conceito estratégico militar aprovado pelo mesmo governo. Todas as opções relativas ao reequipamento das Forças Armadas foram tomadas por esse mesmo governo. PSD-CDS. Todas. Portanto, a Lei de Programação Militar obedece a opções tomadas nessa altura. E, posteriormente, não houve opção nenhuma, que eu me lembre, estruturante relativa às Forças Armadas, mesmo do governo anterior, que não tivesse merecido a concordância do PSD e do CDS. Aliás, tem havido uma convergência notável entre os três partidos, PS, PSD e CDS, relativamente a todas as grandes questões relativas às Forças Armadas. Reequipamento, estrutura, efetivos, e aliás importa salientar também por decisão política, os efetivos das Forças Armadas têm vindo a ser sucessivamente reduzidos. Tem havido, aliás, em que todos os governos convergem, uma crónica suborçamentação dos orçamentos das Forças Armadas, o que criam, de facto, constrangimentos enormes. E, portanto, não há opção que tenha condicionado as Forças Armadas nos últimos anos, nas quais o PSD e o CDS não tenham estado envolvidos. E, portanto, quando o Sr. Ministro vem dizer agora que as Forças Armadas, tais como existem, são insustentáveis, está a fazer uma autocrítica profunda às opções e às ações dos seus próprios governos e às opções defendidas e sufragadas pelo próprio PSD. E, portanto, gostaríamos de saber que o Sr. Ministro concretizasse quais são as causas da insustentabilidade e em que é que consiste essa insustentabilidade e que medidas é que tenciona tomar para tornar, do seu ponto de vista, as Forças Armadas mais sustentáveis. Agora, Sr. Ministro, de todos os chefes militares que nós temos ouvido nos últimos tempos e particularmente, e nesta legislatura em concreto, aquilo que todos consideram insustentável é que possa haver Forças Armadas sem promoções. Isso é que, de facto, toda a gente diz que é insustentável. E também por isso, sendo que essa decisão do Governo, enfim, o Sr. Ministro, quando foi a discussão do Orçamento de Estado, vem-nos dizer que pela primeira vez neste Orçamento de Estado não havia suborçamentação, mas, Sr. Ministro, naturalmente que há, porque obviamente que não poderão haver suborçamentação se ninguém for promovido nas Forças Armadas durante todo o ano de 2012, não é? Mas como isso é, de facto, insustentável, e há uma unanimidade das FIAs militares sobre essa matéria, evidentemente que se o orçamento não previr a possibilidade dessas promoções, obviamente que ou há suborçamentação ou há manifestamente uma insustentabilidade da estrutura das Forças Armadas. E, portanto, esta é a primeira questão da insustentabilidade. Bem, a segunda questão tem que ver com
com afirmações, e eu aqui diria, Sr. Ministro, insultuosas, relativamente às associações militares e aos seus dirigentes. Nessa intervenção, o Sr. Ministro apontou a porta da rua das Forças Armadas aos dirigentes das associações militares. Nunca ninguém se atreveu a tanto, e é preciso dizer que essa sua afirmação é não só insólita, vindo do Ministro da Defesa, que deveria manter uma relação, eu não diria cordial, mas pelo menos não hostilizante relativamente aos militares e particularmente aos seus dirigentes associativos, e o Sr. Ministro esqueceu que está a falar de pessoas que têm, na sua esmagadora maioria, folhas de serviços distintas, são militares distintos, são pessoas, e isso podemos testemunhar, que esta Comissão tem mantido ao longo dos anos um relacionamento normal com as associações de militares, e creio que não há nenhuma razão de queixa de nenhum dos partidos aqui representados relativamente a qualquer postura menos correta relativamente às associações militares, e todos sabemos que eles, como usando aqui uma expressão popular, eles vestem a camisola das Forças Armadas, ou seja, têm um grande brio, um grande orgulho em servir nas Forças Armadas portuguesas, e o facto, e o Sr. Ministro, o que revela que as suas intervenções é, em primeiro lugar, que convive mal com a crítica, porque evidentemente que o Sr. Ministro não pode esperar que todos os militares ou todas as associações militares pautem a sua atuação pela mera concordância relativamente àquelas que são as suas opções. Mas, perante qualquer crítica, o Sr. Ministro reage apontando a porta da rua, o que é, de facto, manifestamente insólito, e vem lançar um ambiente no relacionamento entre o Governo e as associações militares, creio que não é boa para ninguém, e que isso é que é suscetível, de facto, de criar uma situação má em matéria da própria coesão das Forças Armadas, sabendo o Sr. Ministro os sacrifícios que está a impor aos militares, como, aliás, à generalidade dos cidadãos, e, obviamente, aqueles que servem o Estado. E, portanto, o Sr. Ministro, creio que queria dizer-lhe que consideramos manifestamente infelizes essas suas afirmações, e seria bom que houvesse da sua parte uma atitude de maior tolerância relativamente ao exercício de direitos constitucionais e legais por parte dos cidadãos que servem nas Forças Armadas.